Jorge Mendonça para receber. Gil. Procurando o Roberto. E deu certo. Roberto! Brasil! Brasil! Roberto e Mar del Plata! Explodindo dentro da área, Brasil 1, Áustria 0. Artilheiro é isso aí, bateu tão forte que a bola tocou na perna do zagueiro e entrou. Foi tanta violência do chute que o zagueiro... Minha Excelência, você piscou os gigantes do bate-papo na sua tela novamente. Infelizmente, o nosso maior ídolo, Roberto Dinamite, nos deixou hoje. Roberto que vinha lutando contra o câncer já há um tempinho. Infelizmente, o corpo foi cansando. Numa entrevista que eu vi do Júnior, que o Júnior falou, o grande ídolo do Flamengo, falou de forma tão brilhante que o corpo cansou, né? E o Roberto fez essa confissão para o Júnior, que o corpo estava cansando, e a gente via visualmente que o Roberto já não vinha muito bem, né? Até no físico dele, porque é uma doença que maltrata, é uma doença que castiga. E infelizmente hoje o nosso ídolo nos deixou. E vamos fazer um vídeo rápido aqui, primeiro uma homenagem ao Roberto, e trazer informação também para você de casa, porque é um canal aqui de vascaínos que falam sobre tudo, sobre todos os times, mas hoje é um dia muito complicado pra gente, né, GG? Que, em primeiro lugar, tudo bom com você, meu amigo? Seja bem-vindo aí novamente aos vídeos. Gostaria da sua palavra aí, cara, qual é a sua história com o Roberto, como é que os gols mais marcantes que ele fez pelo Vasco, pela seleção, como essa aí que na abertura. Fala com a gente aí, meu amigo. Prazer mais uma vez estar aqui com você e com o pessoal que tem nos acompanhado. Realmente é duro, complicado para a gente, né? Tá fazendo esse vídeo, talvez um dos vídeos mais complicados desse tempo aqui de gigante, por tudo que o Roberto ele representa, né, para nós vascaínos, e trazer algumas pequenas curiosidades, né? Eu sei que, né, por conta até desse acontecido, muita informação do Roberto vai acabar sendo colocada, assim, né, sendo disseminada, mas a gente vai trazer algumas pequenas curiosidades aí, e a nossa relação mesmo, o que o Roberto particularmente representou para a gente, assim, e tal, e é muito interessante a gente estar dando o nosso depoimento do quanto que o Roberto foi importante, assim, inclusive para a nossa formação como vascaínos, né? E quanto que eu acho, já deixando aqui a minha opinião, o quanto que eu acho que ele foi um craque muito subestimado até pela imprensa. Eu acho que ele foi muito melhor e muito maior do que a imprensa divulgou ou destacou, assim, sabe? Então já fica um primeiro registro, assim. Show de bola, GG. O Roberto que fez 708 gols pelo Vasco, 1.110 jogos, se eu não me engano, fez jogo pra caramba, o jogador que mais vestiu a camisa do Vasco, um dos recordistas do mundo, né, jogador que mais vestiu a camisa de um clube, se eu não me engano, ali o Rogério Ceni chegou perto com o São Paulo, não sei se para mais ou para menos, mas o fato é que o Roberto Dinamite, 708 gols com a camisa do Vasco, foi campeão brasileiro em 74 com o Vasco também, o primeiro título do Vasco, foi o grande nome. Roberto que nos anos 80 meio que carregava o time do Vasco nas costas, né? Porque o Flamengo é multicampeão nos anos 80, na geração Zico, Júnior, Leandro, e o Vasco com um time que não era grande, não era um timaço, né, Geraldo? E o Roberto Dinamite com todo o seu futebol, todo aquele peso na camisa, por diversas vezes o Vasco bateu de frente com o Flamengo. Claro que futebol você não se ganha sozinho, tinha um time ali com ele, mas a figura do Roberto dentro do campo, jogando, e aquela preocupação, daquela coisa de, Roberto Dinamite vai jogar, e altos duelos com o Zico, né?
Eu não pude acompanhar, mas eu cresci ouvindo meu pai falando sobre o Roberto, narrando os gols do Dinamite. E eu concordo plenamente com você, GG. Parte da nossa formação é por causa de ser vascaíno, é por causa do Dinamite, né? Porque aí vem aquela escala, né? Dos nossos pais, tios, que por causa do Roberto são vascaínos, e aí vai passando, foram vascaínos, e aí vai passando de geração em geração. Roberto Dinamite, que todos os clássicos do Rio, ele é o maior artilheiro. Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense, Vasco e Flamengo, ele é o que mais meteu os gols nos confrontos diretos desse clássico. É um cara que todo mundo gosta, né, cara? Até os rivais, sempre foi um cara que sempre respeitou os rivais, né? Até porque essa geração também, Roberto Dinamite, Zico, não era uma coisa de ter muita provocação. E eu pude, cara, um relato rápido aqui da minha parte, eu cheguei a pegar pouco o final de carreira do Roberto, né? Eu comecei a entender ali, né, nos anos 90, e em 92 eu pude estar presente na despedida do Roberto Dinamite com meu pai e com meu irmão, naquele Vasco e La Corunha, né? Que o Vasco até perdeu por 2-0. E não tenho registro dessa noite, infelizmente, até porque na época era mais difícil fotos, mas eu lembro que a gente ficou na cadeira comum, né? Aquela cadeira de baixo, e eu lembro que tinha umas chuteiras enormes penduradas assim da arquibancada, pendurando as chuteiras, né? Pela a referência, e quando o Zico colocou a camisa do Vasco, né, cara, foi uma festa, e eu tenho na minha memória, foi aquele períodozinho ali do Roberto já encerrando, e então, cara, toda a reverência é o nosso maior ídolo, que eu concordo com o Geraldo, sim, foi subestimado, sim, jogou muita bola e não foi tão reconhecido, acho que até em termos de seleção brasileira ele não teve tantas chances como deveria, né? Vou falar um pouco sobre isso. Embora eu não tenha pego essa época, né? Você é um pouquinho mais velhinho, né, GG? Então você pode falar com mais propriedade sobre isso. Então, aproveitando o gancho, cara, já dá o teu parecer aí que você tem mais propriedade para falar. Pois é, apesar de ser um pouco mais veterano, né, cara? Eu acho que até num dos vídeos que a gente fala da nossa relação com o esporte e com o futebol, né? Eu não acompanhava futebol, né? Até porque o meu pai ele não curtia futebol, ele não gostava, ele tinha uma certa, ele era um pouco contra, né? Futebol e tal, dessas coisas assim que envolviam o esporte. Ele não era um cara muito envolvido com essa questão do esporte. Então tudo que eu acompanhei foi muito por mim mesmo, né? E tal, e aí teve aquela companhia de primos e tudo, e eu lembro que eu não tinha quem me levasse aos estádios, então eu não conseguia acompanhar em loco, e o que eu acompanhei pela TV também foi mais no final da carreira dele, né? Mas a gente vai pesquisando, a gente vai vendo a história, e eu gosto muito de história de Copas, né? E até aproveitando um pouco do que, antes de falar de seleção, mas até aproveitando um pouco do que você falou em relação ao equilíbrio, né, dos clássicos, né, o confronto de Vasco e Flamengo, no caso Zico e Dinamite, computa, vamos dizer assim, 10 vitórias para cada um, né? E nesse tempo o time do Vasco não era um time badalado, não é que era um time fraco, mas não era um time badalado como era o time do Flamengo, que não era tão forte como o Flamengo. Exatamente, não tinha o Flamengo era a base da seleção brasileira, e principalmente no início dos anos 80. E praticamente o Roberto Dinamite sozinho, claro, sozinho entre aspas, obviamente, mas ele que dava o equilíbrio para esse clássico. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu acho que ele é muito subestimado. E na seleção brasileira, ele era para ser titular absoluto, pelo menos nas Copas de 78. Na Copa de 78 ele chega a entrar, faz 3 gols, né, depois que o Reinaldo, que era o titular, ele tem algum problema lá, que ele é sacado do time titular. E na Copa de 82, pasme, ele foi praticamente a 4ª opção de ataque, né? O titular seria o Careca. É isso que eu ia te perguntar, Geraldo. Quem concorria com ele, cara? Então, o titular seria o Careca, né? E o próprio Reinaldo, que tinha sido titular na Copa de 78, depois teve problema. O terceiro era o Serginho Chulapa, que acabou sendo o titular da Copa, e ele foi chamado para o lugar desses dois. Ou seja, quando o Careca se contunde, é que o Roberto Dinamite é chamado. E ele, de certa forma, eu vi por alto,
que a imprensa até na época pedia que o Roberto Dinamite jogasse naquele time de 82. E pela categoria que ele tinha, eu acho que ele encaixaria muito melhor, né? Até porque ele era um atacante mais virtuoso que o Serginho Chulapa, por mais que o Serginho fosse um grande goleador, mas ele tinha muito mais valências que o Serginho. Ele batia falta, ele tinha um chute muito mais forte. Ele era um cara que ele era naquela época ainda em 82, ele jogava ainda da intermediária para frente. Ele não era aquele atacante mais fixo na área, né? Aliás, ele nunca foi esse atacante, né? Mesmo quando o Romário surge, né? Ele recua, né, para o Romário jogar mais à frente. Então, ele nunca joga ali de pivôzão, né? Como até algumas pessoas tratam ele, né? Como aquele centroavante goleador. Ele era muito goleador, mas ele era um cara que pegava a bola da intermediária, driblava 2, 3 e vai ter, inclusive vai ter gols que a gente vai mostrar no finalzinho desse vídeo que dão esse tom do que ele era, né? Então, assim, cara, eu lembro você falou para finalizar, você falou desse jogo, né, de despedida. Eu vi pela TV, foi algo assim muito, muito bacana, muito legal, assim, ver o Zico com a camisa e tal, a amizade que ele tinha com o principal rival. O Zico fala sobre isso, né? O Zico fala muito sobre isso e tal, que eles mesmos, os dois colocavam mais de 100 mil pessoas no estádio, assim, e eles promoviam o clássico com o próprio futebol deles, né? Então, assim, isso era muito bacana e fica o nosso registro aqui, o nosso lamento, principalmente, o desejo de que Deus conforte os familiares, amigos, e também a cada um de nós, torcedores, né, que é uma lacuna muito grande aí pro esporte e para nós torcedores também, sem dúvida. É isso, GG. Enfim, o nosso maior ídolo, né? O Dinamite, que jogou no Vasco, foi pro Barcelona um período, acabou não ficando muito tempo no Barcelona por problemas lá com o técnico, né? Acabou voltando de forma precoce, voltou naquele jogo contra o Corinthians no Maracanã, que ele volta só fazendo 5 gols, né, Geraldo? A volta na verdade, dele foi apenas teve um jogo anterior. Teve um jogo antes. Teve um jogo antes. Isso. O jogo no Maracanã foi a volta, né? O jogo do Maracanã, né? Antes não tinha sido no Maracanã. E volta fazendo aqueles 5 gols no Maraca e... Enfim, né, cara? O cara marcou geração, marcou o nome na história do Vasco. O Dinamite, que depois foi presidente, né? Conseguiu ser presidente do Vasco. E foi muito contestado. Acabou conseguindo até ganhar uma Copa do Brasil em 2011. Mas... teve rebaixamento ali também no período que ele foi presidente e nesse meio que a gente está torcendo para o Vasco sair desse problema de gestão, mas o Dinamite, como presidente, claro que pegou ali a coisa já numa situação que imagino que terra arrasada. Acho até que foi um erro que ele cometeu em se envolver na política do Vasco, mas a vida tem dessas coisas, né? A gente arrisca. Sabe, sei lá, o que estava passando na cabeça dele, você acha que ele, de repente, conseguiria mudar o sistema, enfim. O fato é que, como presidente, ele foi contestado, mas isso nunca atrapalhou, pelo menos para a torcida do Vasco, nunca manchou a história dele como ídolo, como jogador. Nem deveria, nem poderia, não teria nem como, né? Porque, primeiro, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e segundo, que o que ele fez dentro do campo, o que ele fez pelo Vasco, o que ele fez pelo futebol brasileiro, pelo futebol carioca, até hoje é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com uma folga aí pro Fred, se eu não me engano, de 40 gols. Maior artilheiro do Campeonato Carioca com 290 gols. Enfim, o cara era um monstro. E a gente aqui, esse vídeo aqui é um agradecimento. Obrigado, Roberto, que você descanse em paz, que Deus conforte o coração da sua família aí, que a galera, os seus filhos, seus netinhos. E uma coisa bacana que o Vasco fez, só para eu encerrar aqui a minha parte, Geraldo, já vou voltar para você também fazer o seu encerramento, a homenagem em vida que o Vasco fez para o Roberto, cara, porque eu sempre bato na tecla que a homenagem póstuma, ela é importante, o reconhecimento, claro, é bacana, como a gente está fazendo aqui agora, mas a homenagem em vida, ela é espetacular, cara, e nisso o Vasco foi cirúrgico, porque o Vasco... A gente inaugurou uma estátua para o Roberto, né, cara? Devidamente uma estátua ali atrás do gol da arquibancada, né? Do Roberto Dinamite.
levou o Roberto com os familiares para a festa, né, com fogos, com música, com os amigos do Roberto, numa festa muito bacana. E eu acho que ali que o Roberto já estava apresentando sinais da doença, mas enfim, o cara curtiu. Acho que para a torcida que o Vasco fez também foi algo espetacular, porque a homenagem póstuma é legal, mas a homenagem em vida ela é incomparável. Então o Roberto conseguiu curtir essa homenagem. Eu acabei de ver um post do Eduardo Paes, né, no Instagram, que ele fala que vai mudar o nome, como ele fez ali na Rádio Oeste para o Pelé, né, que ficou a Avenida Rei Pelé. Ali a rua principal, ali, se eu não me engano, dos entornos ali de São Januário, vai levar o nome do Dinamite também. Acho que caberia também até uma ruazinha ali no Maracanã, mas acho que combina mais com São Januário, por tudo que o Roberto fez em São Januário também, né? Passou a vida metendo gol ali. Aliás, passou a vida metendo gol em tudo quanto foi lugar. Então, fica aqui o nosso registro, fica aqui a nossa homenagem. Eu encerro minha participação. Geralmente eu encerro o vídeo, mas hoje vou deixar o GG encerrar aí, falando do nosso maior ídolo. Então, um beijo para vocês aí de casa. E, Geraldo, meu amigo, satisfação novamente aí, cara. Camisa linda essa aí. Ficou legal nossas camisas aqui do Vascão, né? Nas camisas brancas, em homenagem ao Roberto também. E satisfação, meu amigo. Agora é contigo aí. Satisfação, prazer todo meu. Não sei se você já reparou em algumas narrações que, por mais até que ele tenha ganho o apelido de Dinamite aos 17 anos, né, a imprensa nacional, na época que ele jogava, principalmente os principais narradores, não chamavam ele de Dinamite, chamavam ele apenas de Roberto. Depois que ele parou, é que o pessoal começou realmente a chamar ele de Roberto Dinamite ou a identificá-lo como Roberto Dinamite. Só a imprensa carioca é que narrava os gols dele como Roberto Dinamite, enfim. Carinhosamente que ele era chamado entre os amigos, né, de Bob, né, Bob Dinamite. E fica aqui o nosso registro, fica aqui nossa homenagem, fica aqui o nosso agradecimento ao Roberto. E tem um videozinho aí no final dele também falando um pouquinho, né, dessa relação e do agradecimento dele à torcida e ao Vasco também. Então, um grande abraço a todo mundo. Aqui. Maravilha, merece todas as nossas homenagens. E fica o nosso registro aqui. Grande abraço a todo mundo. E confiram aí não só o depoimento do Roberto, mas os gols que ele fez também. Alguns dos gols, dos muitos gols que ele fez. Grande abraço e vem com a gente como sempre. O meu recado é o meu olhar, são as minhas pernas, é o meu coração. Dizer a vocês, muito obrigado. Vocês fazem e continuarão fazendo parte da minha vida.
até o dia que eu for embora. Mas pode ter certeza que no coração do Roberto e no coração de cada um de vocês, nós vamos continuar vivos. E isso que vai representar e simbolizar tudo isso. O amor e o respeito por todos vocês. Obrigado, Vasco da Gama. Obrigado, torcedor vascaíno.